Se tem uma estética que é esquecida, é Grind Fiction. O que raios é Grind Fiction? É o que eu vou explicar agora. Grind Fiction ela é uma estética que nasceu entre os anos 90 e os anos 2000. Grind Fiction é uma junção entre vários elementos e culturas. Essa estética pega fortes inspirações na moda urbana Y2K ou só Y2K. Ela também pega um pouquinho de punk ali e dá uma misturada com art cel shading. E de elementos pode-se dizer que é grafite e até hip hop. Em alguns casos é utilizado até skates e patins. Além disso, ele tem algumas poucas bases japonesas, como a cultura de rua japonesa, tipo Shibuya e Shinjuku, e as músicas eletrônicas de breakbeat ou funk japonês. Era um estilo meio que defasado e ninguém conhecia ele até os anos 2000, porque foi no início dos anos 2000 que nasceu o Jet Set Radio. Esse jogo nasceu no Dreamcast e rapidamente ele ganhou uma legião de fãs, eu incluído. Mas não se enganem, eu não zerei o jogo, eu só joguei ele um pouco e eu curto a estética dele, mas eu pretendo zerar algum dia. O jogo tem cenários muito vivos e as principais mecânicas dele são os patinhos, né, vulgo manobras, e a mecânica de grafite, que eu considero pelo menos a mecânica principal desse jogo. Uma das críticas que eu tenho em relação a esse jogo, e a maioria das pessoas que jogaram também tem, é a movimentação desse jogo, que é muito dura. E 2 anos depois de Jet Set Radio ser lançado, os criadores, pode-se dizer assim, que consertaram esse problema. Pois em 2002 era lançado Jet Set Radio Future, com novos cenários, novos personagens, novas mecânicas e uma história que parecia ser a continuação direta do Jet Set Radio de Dreamcast. Eu não vou me aprofundar muito sobre porque eu não cheguei a jogar esse jogo. O tempo foi passando e passando e os fãs não receberam nada de novo de Jet Set Radio. E 21 anos depois, a empresa Team Reptile, aparentemente inspirada por Jet Set Radio, criou um dos jogos que, na minha opinião, foi um dos melhores lançamentos da história dos games. Jogo esse, nomeado de Bomber's Cyberpunk. Na minha visão, Bomber's Cyberpunk pegou tudo de Jet Set Radio Future e elevou a 10ª potência, adicionando novas manobras e um novo sistema de combo. O jogo conta com exatas 7 áreas, todas com seus visuais diferentes. Cada um deles consegue transmitir uma mensagem. Além disso, temos algumas mecânicas extras, como o táxi. Se você chegar em frente a alguma placa de táxi e dançar, você pode escolher para qual das áreas do jogo você quer se locomover. Também temos a mecânica de telefone, que deixa a gente usar a câmera, o mapa e mais algumas coisinhas meio inúteis. E também tem a seleção de personagens, que se a gente se locomover até uma pista de dança e iniciar uma cipher lá, a gente pode trocar entre eles livremente. E diga-se de passagem, aqui tem muito personagem, mas particularmente o meu preferido é o DJ Cyber. O resumo da história desse jogo é: a gente é um grafiteiro e a gente tem que virar ao City. O ato de virar ao City nesse jogo é basicamente grafitar a cidade toda. É claro que tem mais algumas reviravoltas e tem uma excelente história, só que eu não quero abordar esse tema agora porque um dos vídeos futuros que eu tô pensando em fazer é exclusivamente de Bomber's Cyberpunk. Bomber's Cyberpunk é de fato um dos meus jogos preferidos. Só que não tem mais muita coisa para falar sobre ele. Então me parece que chegou a hora de falar de Sonic Adventure 2. Nesse jogo lançado inicialmente para Dreamcast, a gente controla o Sonic por muitos cenários bonitos. E cá entre nós, eu acho a estética desse jogo muito Grind Fiction. Esse jogo ele não é necessariamente Grind Fiction, mas ele tem as pontas muito ressaltadas nos gráficos e nos personagens. Então, na minha opinião, ele bebeu muito da fonte de Jet Set Radio e jogos parecidos. Mas na minha opinião, um dos pontos que mais é Grind Fiction em Sonic Adventure 2 são as músicas. Eu posso colocar uma só por motivos de copyright, mas dá uma olhada. Agora você entendeu? As músicas passam uma vibe muito única, mas nem só de elemento vive o jogo.
Sonic Adventure 2 também tem uma ótima premissa, que é a seguinte: o Shadow rouba uma esmeralda do caos de uma das instalações militares. E como o Sonic é muito parecido com ele, Sonic é confundido com o responsável pelo furto da esmeralda. E durante todo o jogo, acreditando que o Sonic é o responsável pelos crimes, o governo persegue, enquanto Sonic, Tails e Knuckles tentam descobrir a verdade. E nesse meio tempo, o Shadow se alia ao Dr. Eggman e a Rouge T-Bat, com o objetivo de controlar uma estação espacial ARK e usar uma super arma que se chama Eclipse Cannon. E ao longo dessa história toda vão se revelando alguns elementos, como o passado do Shadow, o mistério da ARK e uma ameaça muito maior do que o Sonic e o Shadow poderiam prever. O jogo é dividido entre duas campanhas, a dos heróis e a dos vilões, que eu acho que tá na cara quem você vai controlar, né? Na dos heróis é o Sonic, o Tails e o Knuckles, e na dos vilões é o Shadow, o Eggman e a Rouge. Mas, aproveitando que a gente já tá falando de Sonic, bora falar um pouco de Sonic Riders. Sonic Riders é um jogo de corrida do Sonic muito radical, que foi lançado em 2006. No jogo a gente acompanha o Sonic e mais alguns personagens disputando em um grande torneio, ou um grande campeonato, que se chama EX World Grand Prix. Nesse campeonato / torneio, os participantes usam pranchas voadoras, chamadas Extreme Gear, e eles disputam em várias e várias corridas, com muitos cenários bonitos, e principalmente com estética Grand Fiction. Tanto as pistas como o jogo em si tem um tema mais radical e urbano do que os jogos tradicionais do Sonic. Ele foi inspirado ali em esportes extremos e um pouquinho de corrida futurista. A narrativa é leve e bem focada em rivalidade. A aventura é ação rápida, aliás. Além disso, o jogo tem uma ótima premissa, que é a seguinte: um grupo de ladrões conhecidos como Babylon Rogues, que é formado por Jet the Hawk, Wave e Storm, roubam uma esmeralda valiosa e desafiam o Sonic para o torneio. O Sonic, o Tails e o Knuckles aceitam participar, tanto para recuperar o item, né, que é um bagulho bem valioso, quanto para descobrir os verdadeiros objetivos dos Babylon Rogues. Mas com todos esses bons elementos, é óbvio que não poderiam faltar boas trilhas sonoras. E por motivos de copyright, eu vou colocar só uma para vocês darem uma olhada. Eu quero fazer uma menção honrosa ao Sonic Riders Zero Gravidade, que é a continuação de Sonic Riders. As principais diferenças aqui são principalmente a história, né, já que é uma continuação, mas além disso, nesse jogo, temos alguns artefatos alienígenas, controles de gravidade, robôs fora do controle, né, porque na história deu uma pane global, segredos da civilização Babylon, que também foi meio explicado no primeiro jogo, e uma nova ameaça capaz de destruir a Terra. O resumo da história é o seguinte: Sonic e os Babylon Rogues competem para reunir os poderosos Arcs of the Cosmos, eu espero ter dito certo, artefatos que controlam a gravidade, enquanto tentam impedir uma rebelião de robôs e desvendar os segredos da antiga civilização Babylon. Mas pelo fato de eu não ter jogado, eu não tenho muito a mencionar sobre esse jogo. Bom, por hoje é isso. Eu queria agradecer a todo mundo que viu até aqui. Eu também queria dizer que fazer esse vídeo foi uma experiência muito boa, porque é um tema que eu realmente gosto muito. É claro que tem muitos outros jogos em Grand Fiction, como Hi-Fi Rush, Scott Pilgrim vs The World, Scott Pilgrim EX, e um dos mais famosinhos da lista, Persona. Eu poderia sim estar abordando eles aqui nesse vídeo, mas eu quero fazer um vídeo especificamente voltado para a estética dos games, não só para Grand Fiction. E nesse vídeo que eu vou incluir esses títulos. Obrigado de verdade a quem viu até aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve e compartilha se puder. Bom, é isso. Até o próximo vídeo.